Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos e, especificamente, hoje, parte do nosso estudo textual do livro de Hebreus. Já vamos fazer a leitura de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 11, e examinar um pouco mais esse texto por meio de algumas perguntas. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 861 e a nova pergunta do dia. Quando chegamos nesse texto de Hebreus capítulo 10, do versículo 11 a 18, lembramos que a antiga aliança trouxe sombras, trouxe medidas temporárias apontando para algo melhor. E Jesus realizou sua missão e trouxe a nova aliança. Jesus ocupa uma posição exaltada e ele oferece remissão dos pecados, algo que foi impossível pelo sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Agora vamos ler do versículo 11 ao 18 e depois voltar com algumas perguntas para compreender um pouco melhor o que diz nesse texto de Hebreus. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque, após ter dito, esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Como é descrito o serviço dos sacerdotes na antiga aliança? No versículo 11, ele disse, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. E assim ele fala de um serviço repetido um monte de vezes, mas sem a eficácia de realmente resolver o problema do pecado dos ofertantes. E agora um dos pontos principais do livro, em contraste com esse serviço do Antigo Testamento, o que Jesus fez. E nisso vamos para o versículo 12, que diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ele não fica entrando várias vezes. Ele não fica repetindo os mesmos sacrifícios. Ele fez um único sacrifício e entrou na presença do Pai. Completamente diferente do que acontecia no Antigo Testamento. E o que Jesus ainda aguarda? Versículo 13 diz, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora, a linguagem que ele usa aqui nos lembra de textos do Antigo Testamento, especialmente no livro de Josué, onde nós encontramos vitórias militares. Depois de ganhar a batalha, ainda teria esse momento de exaltação sobre os inimigos. Pode ver comigo em Josué capítulo 10, versículo 20, onde diz, quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas. Depois, no versículo 23 do mesmo capítulo, ele continua, eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele, venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles.
Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutarem. Depois disto, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. O ponto nisso é que a linguagem do versículo 20 diz que já tinham derrotado completamente esses inimigos, mas ainda levaram os reis e colocaram os pés, ou seja, esses reis ficaram com o estrado dos pés dos vencedores na batalha. Agora, pensando nisso em relação ao que estamos vendo aqui, em Hebreus capítulo 10, primeiro nós observamos que é uma profecia messiânica, ou pelo menos prefigura uma profecia messiânica, porque quando chegamos em Salmo 110, que é o mesmo salmo que já citamos, que fala sobre Jesus como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, mas no verso 1 de Salmo 110, diz: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, quando observamos esse texto de Josué, para compreender melhor o que está dizendo aqui, e essa profecia de Salmo 110, o que nós observamos? Que a questão de colocar os inimigos como estrado dos pés é o resultado da vitória, resultado da obra já realizada. Versículo 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, Jesus cumpriu a vitória. Não é uma profecia de batalhas futuras, mas uma afirmação da obra realizada por Jesus. Eu não vou tomar o tempo no momento de ler, mas você pode anotar esses textos citados aqui na tela, que ajudam a mostrar essa vitória de Jesus. Jesus já derrotou completamente os seus inimigos. Aguarda agora só para que sejam postos debaixo dos seus pés. Assim, eu sugiro que você anote para ler Hebreus capítulo 9, versículo 28, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 25 a 28 e do 54 a 56. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 6 a 10. E Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao 15. O ponto é que Jesus já venceu a batalha. Ele não está aguardando para ter uma outra batalha, ele já venceu. Mas está aguardando a exaltação sobre esses inimigos derrotados. E a próxima pergunta: como o autor vincula novamente a aliança e o sacrifício? No versículo 16, ele falou: esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Então, esta é a parte da aliança. Versículos 17 e 18, ele continua: dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. E o motivo? Por causa do sacrifício único e eficaz já feito por Jesus Cristo. Então, o sacrifício perfeito de Jesus é o que traz essa aliança superior em todos os sentidos ao sistema do Antigo Testamento. Mais uma pergunta que combina bem com alguns comentários que eu já fiz. Esse texto fala de missão cumprida ou de pendências a serem resolvidas. Aqui devemos observar a linguagem que ele usa ao longo desse texto aqui. Ele fala no versículo 12, Jesus tendo oferecido para sempre um único sacrifício, assentou-se à direita de Deus. No versículo 14, única oferta, aperfeiçoou para sempre. No versículo 17, Deus diz, dos pecados jamais me lembrarei. E 18, onde há remissão, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Estamos falando aqui sobre uma missão cumprida. Não uma lista de pendências a serem resolvidas depois, mas Jesus cumpriu a sua missão. E assim, ele é vitorioso, aguarda apenas essa última etapa de exaltação de todos os inimigos
colocados debaixo dos seus pés. Mas Jesus já foi vitorioso. Para encerrar a mensagem de hoje, eu quero fazer algumas observações rápidas sobre esse texto. No seu sacrifício e na sua aliança, Jesus cumpriu sua missão e realizou a obra da redenção. Ele venceu e ele reina atualmente. Pergunta número 861. Você acertou? Em Cristo Jesus, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, verdadeiro ou falso. Essa afirmação é verdadeira, conforme diz Gálatas 3, versículo 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Todas essas almas têm o mesmo valor. O sacrifício de Jesus é para salvar todos, independente de posição socioeconômica, independente de sexo. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E a pergunta 862. Paulo escreveu sua carta aos Filipenses enquanto estava em qual condição? Alternativas. A. Em sua terceira viagem missionária. B. Preso em cadeias. C. Em liberdade em Corinto. D. Escondido no deserto. A resposta certa no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus aguarda uma última etapa da sua exaltação, mas ele já venceu o inimigo. Ele já derrotou completamente o seu inimigo e assim oferece para nós a vitória total sobre o pecado e a morte, para ter a vida eterna na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.